Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui hoje, queridos irmãos e irmãs, com o nosso amigo Padre Cristiano Cardoso Pereira, recentemente formado em Roma sobre direito canônico. E nós estamos querendo fazer essa gravação, essa filmagem, como no sentido de formação, Padre Cristiano, para as pessoas que às vezes nos questionam, até mesmo no momento que a gente está fazendo uma homilia, não tem uma verdadeira compreensão sobre as questões sociais que nós estamos atravessando nesse período da história, né? E, claro, relacionado com o seguimento de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Nós somos seguidores de Jesus, como cristãos batizados e mais ainda como ministros, como sacerdotes da igreja. O nosso assunto, Padre Cristiano, é sobre a questão da ditadura, que é muito falada. O pessoal fala ditadura dos anos 60, ou vocês são ditadores, vocês estão fascistas, ou nazistas. Todo esse pessoal, especialmente da esquerda, que tem esse costume de acusar, né? Quem tem um pensamento mais organizado, então é colocado como se fosse um ditador, né? Então nós queremos inicialmente conceituar o que é a ditadura, o que é o sistema ditatorial. Então eu coloquei uma questão e o senhor vai complementando, né? Uma pessoa ou um sistema manda e todos devem obedecer. Perfeito. Sim, correto, porque na verdade a ditadura ela pode ser de uma pessoa, sem sombra de dúvida, mas também pode ser feito por um grupo, um coletivo. O que acontece se nós formos na etimologia da palavra ditadura, nós já conseguimos entender algo semelhante ao que quer dizer ou que significa simbolicamente uma ditadura, para que a gente não faça confusões. A ditadura, a própria expressão fala, dictatura, vem do latim, e é exatamente esta capacidade de dictere, ou seja, de dizer. Há um discurso que de certo modo é unilateral. Então a ditadura passa exatamente por essa capacidade de controle unilateral, seja do discurso, seja do pensamento, ou de uma ação coletiva ou individual de um determinado local ou determinado grupo. Isso pode ser um país, isso pode ser uma sociedade, isso pode ser inclusive também alguma religião. Sim. Pode sofrer algum tipo de ditadura. Então o senhor colocou muito bem, porque pode ser uma pessoa ou um sistema que é responsável por dizer aquilo que as coisas são ou devem ser num determinado local ou determinado pensamento. Sim. E nós tivemos durante a história vários governos absolutistas também, né, e com representantes que foram verdadeiros ditadores. Aí mais recentemente a gente vê o representante do nazismo, que foi Adolf Hitler, e como ele errou nas táticas militares, porque ele não escutou os generais dele, né? Inclusive os especialistas na Segunda Guerra dizem que ele poderia ter evoluído muito mais no processo de vitória se ele tivesse escutado esses grandes estrategistas que ele tinha à disposição, mas ele quis seguir unicamente a ideia dele. Hitler errou em vários aspectos, né? Seja militarmente, mas sobretudo ideologicamente, né? Exato, mas ele usou a ditadura como uma forma de imposição, como nós acabamos de dizer, do discurso. Ele tinha o monopólio do discurso. Sim. Padre Cristiano, no dia 10 de maio de 2020, às 3 horas da madrugada, eu escrevi um esquema sobre a pirâmide das ditaduras. Pirâmide das ditaduras. Então nós já explicamos para as pessoas, talvez até a gente vai ter que voltar novamente à conceituação, mas eu escrevi essa pirâmide no sentido assim: a base da pirâmide, que seria a parte maior, a parte central da pirâmide e o pico da pirâmide, que são, vamos dizer, aqueles que comandam toda a situação. Então na base dessa pirâmide está a ditadura da contracultura, da destruição dos valores através da mentira, especialmente a grande mídia, que é a protagonista dessa mentira, né?
E aquele famoso ditado de Maquiavel, os meios justificam os fins. Como é que a gente poderia explicar melhor isso? Na verdade, até exatamente como nós dizíamos, o discurso, quando ele é unilateral, ele pode ser aplicado em várias esferas. Aqui o senhor colocou, usando uma tripartição muito utilizada desde o princípio vamos dizer assim, da análise sociológica, no início das ciências sociais, dessa forma de conduta piramidal, né? Que é uma forma de análise da sociedade que Marx utilizou também e que pode ser muito interessante do ponto de vista analítico, mas ela pode também nos fadar alguns determinados erros. Mas aqui é interessante porque o senhor trouxe vários filósofos que juntos eles podem determinar o que hoje nós estamos como conceito de ditadura, vamos dizer, social, e que o Papa Bento XVI chamou de ditadura do relativismo. Agora, dentro de um guarda-chuva muito grande do relativismo, vamos colocar aí várias frentes filosóficas que estão embaixo deste guarda-chuva e que têm suas frentes de ação no mundo, dentre os quais, né, essa que o senhor citou, por exemplo, que nós hoje conhecemos como marxismo cultural. O marxismo cultural é uma das formas de relativismo que existe, mas não é apenas o marxismo que instituiu o relativismo no mundo. Na verdade, ele é algo que está muito ligado a toda a parte moderna do pensamento, e o pensamento iluminista tem essa formação. Agora, daí nós vamos entender todo este pré-modernismo, inclusive com Maquiavel, que quando escreveu O Príncipe, já tinha essas influências, né, daquele renascimento cultural que existia na Europa. A Europa estava então redescobrindo filosoficamente vários pensadores, e esse redescobrimento para eles foi uma espécie de empolgação, uma volta ao paganismo helenista, que naquela visão pueril dos europeus era exatamente a chance que eles tinham de descobrir ou redescobrir, vamos dizer, uma linha de pensamento filosófico que libertaria do pensamento hegemônico do momento, da época, que era o cristianismo, né? Ou cristandade, como queiram chamar. A verdade é que o Maquiavel, ele foi exatamente o persecutor, vamos dizer assim, daquilo que Gramsci ia usar como pai do marxismo cultural atual, contemporâneo, que é exatamente utilizar os instrumentos, as formas ou qualquer meio cabível para se chegar a um determinado fim. Por isso que a gente poderia dizer que é uma contracultura, né? Porque eles tentaram destruir. Ele pensava que qualquer estrutura deveria de ir abaixo, a família, a igreja principalmente, a catequese. Ele dizia assim, é um perigo a catequese, porque uma criança, quando comunga, quando é pequena, é uma verdadeira bomba atômica contra a revolução, né? Essa cultura que é, na realidade, uma contracultura que eles quiseram impor. E o maior problema disso, né, Padre Cristiano, é que isso entrou dentro das nossas universidades. Exatamente. Existe um projeto, na verdade, muito claro da parte de Gramsci para fazer essa revolução cultural a partir daquilo que era a superestrutura. O que é superestrutura, para a gente entender, Padre Geliboni? Isso é um termo cunhado, na verdade, por Marx. Um pouquinho mais antigo, mas Marx utilizou essa estrutura, esse termo da superestrutura, para designar esta forma pensante da sociedade, que estaria sobre a estrutura e esmagando a estrutura. Então seriam toda aquela parte cultural, intelectual, não é? Religiosa, espiritual, que, de certo modo, na visão então marxista, dominava, oprimia a classe mais baixa, que não tinha acesso àquela cultura, não conseguiria entrar naquele mesmo nível de pensamento. Então ele, redescobrindo assim Marx qual era o sistema que existia na época, ele querendo aplicar a revolução, disse que a superestrutura deveria cair. Porém Marx, ele não avançou, ele morreu antes, não deu tempo, né? Ele não avançou até determinar todas as linhas de revolução do pensamento,
mas ele sabia que o caminho era esse, tanto que deixou as bases depois para todas as linhas de seguimento do marxismo, para que mais tarde um dos seus então discípulos, né, Antônio Gramsci, que foi exatamente este italiano filiado ao Partido Socialista, né, da Itália, aplicar na verdade inimigo de Mussolini. Isso é interessante. No início eu acho que eles eram amigos, né? Depois... na verdade todos esses movimentos ditatoriais ali da época viam no comunismo um certo inimigo, porque na verdade havia uma concorrência direta, porque como nós falamos, a aplicação da ditadura, seja de uma pessoa, no caso na Itália o fascismo, ou a ditadura, o nazismo, os comunistas queriam aplicar uma ditadura, porque era já notória na Rússia, né? Sim. Uma ditadura, porém uma ditadura do coletivo, no caso um partido que tomaria conta, as rédeas de um Estado para aplicar a sua ideologia, né? E por isso que a revolução não estava sendo muito bem implementada em várias partes do mundo, então Antônio Gramsci quis fazer essa revolução cultural, né? Lançando as bases da revolução cultural, que depois nós sabemos que a escola de Frankfurt desenvolveu, e que é exatamente isso que o senhor colocou aí. Nós temos que atacar as frentes da superestrutura, dentre elas a fé, a religião, a família, os valores, a própria ciência como tal, né, com a sua verdade, porque na Idade Média nós tínhamos uma verdade, e a partir da verdade, Deus Criador e Jesus Cristo que veio até nós, ali nascia praticamente a reflexão. E esse pessoal, eles cortaram a verdade não existe. Existe o meu benefício pessoal, ou o benefício da minha estrutura. Né? Por isso que o comunismo não dá certo em lugar nenhum no mundo, porque eles buscam na realidade o benefício próprio de uma pequena classe, que enriquece e os outros se tornam como se fossem verdadeiros escravos. Porque Marx ele tentou resolver um problema, mas ele subvalorizou outro grande problema, porque a matéria que ia realizar, na verdade, a aplicação do sonho utópico, né, o sonho do comunismo, era o ser humano. Porém, ele subvalorizou o ser humano, porque na ideia do ser humano de Marx, é que o ser humano de Marx, nós temos duas ideias praticamente do ser humano, mas o ser humano de Marx é um ser humano que só o Estado pode corrigir, só o Estado pode controlar. Então o Estado precisa controlar o egoísmo, né? O egoísmo, mas é uma outra forma de ditadura. E ele, com essa visão equivocada, antropológica do ser humano, ele aqui quis dar às pessoas os limites, os valores, colocar a moral dentro de um parâmetro estatal e não dentro do coração e da consciência humana. E aqui é um grande erro de Marx. Por quê? Porque no fundo nós sabemos, e nós sabemos pela fé, que o que precisa mudar para mudar a sociedade é o ser humano individual. Quer dizer, cada pessoa, e isso é o cristianismo na sua essência, não é? Daqui começa a inimizade já inicial, né, do marxismo com o cristianismo. Porque nós cremos numa conversão, e porque uma conversão pessoal, depois nós vamos responder pessoalmente diante de Deus, obviamente, né? E justamente nessa minha conversão pessoal é que eu transformo a igreja e o mundo. Né? E não o contrário, não é o mundo que tem que me construir para que eu seja uma pessoa melhor, e o mundo sendo melhor está tudo ok. Sim. Né? E se tu não tem nenhuma verdade, tu vai ficar perdido no meio de tudo isso. O senhor já antecipou, eu coloquei no segundo plano da nossa pirâmide a ditadura do relativismo, né? Porque essa ditadura do relativismo, ela é consequência dessa ditadura da contracultura. Quer dizer, a pessoa vai buscar o seu bem pessoal. Não temos uma religião verdadeira, fizemos cada tiro de cada religião, um aspecto que me interessa mais, trago para a minha vida e vice-versa. Né? Então esse é o problema do relativismo. Não existe uma verdade absoluta. Mas quando a gente vê São Tomás, por exemplo, os santos da Idade Média, os santos padres, o próprio Evangelho, a verdade absoluta é Jesus Cristo. Ele não respondeu para Pilatos, quando Pilatos diz o que é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E aí, Padre Cristiano, nós chegamos no patamar máximo da nossa pirâmide, ou seja, quem é que é os comandantes de todo esse tipo de ditadura que existe no nosso sistema mundial? Eu coloquei a ditadura comercial, compra e venda de mercadorias, quer dizer, aquele que detém mais o capital, ele domina os demais e cria, né, essas ideias, né? A gente tem o exemplo de Jorge Soros e outros grandes magnatas que mantêm essa situação e querem também o aborto, querem a destruição da família, sustentam as esquerdas, né? Aqui é importante explicar porque as pessoas podem pensar como que pode uma pessoa comunista, em termos, né? Ou melhor dizendo, em ideologia, querer o capitalismo. Mas na verdade a pergunta ela é meio capciosa, ela é ao contrário. É como é que pode uma pessoa se usar do capitalismo para implementar uma agenda globalista, comunista, como queira chamar. E aqui está o problema, porque não existe sistema de produção perfeito. Não existe sistema de produção perfeito. Marx havia visto isso. Cada sistema de produção foi sendo superado por outro sistema. O escravagista foi pelo mercantilista, o mercantilista foi pelo capitalista. E segundo Marx, o capitalista, o sistema capitalista seria superado pelo sistema comunista. Só que ele foi muito pueril. Não conseguiu. Muito pueril. Então, o que acontece é que o senhor colocou muito bem, está bem colocado, porque esta forma de ditadura do relativismo que existe hoje, ele vai se utilizar da ditadura, da contracultura e de outros instrumentos para justamente conseguir cavar aonde ninguém vai conseguir cavar se não for através do relativismo, que é fazer uma frente contra a verdade, porque a verdade ela brilha por si só. Por si só, exato. Entende? E aí por isso nós precisamos minar a verdade. Como é que eu mino a verdade se a verdade é a verdade ponto final? Né? Se alguém chega aqui, só se nós não estivermos conversando com pessoas normais, não é? Claro. Mas você diz lá uma verdade universal, seja ela uma verdade, por exemplo, matemática, 1 mais 1 é 2. 2. Aí a pessoa vai dizer, não, mas espera, não é bem assim. Eu não consigo te dizer que 1 mais 1 não vai ser 2, mas eu vou começar a minar esta possibilidade, criando uma série de coisas, lançando suspeitas sobre essa possível verdade. Não, mas essa verdade não é tão assim, não é tão verdade assim, não é tão sólido. Então vem uma tentativa de falsificação da verdade, ou seja, de forjar mentiras, ou mesmo que eu não consiga dizer diretamente, não, isso é uma mentira. Eu não consigo dizer isso. Para a verdade eu não consigo dizer, não é? Então eu começo a tentar relativizar, que é melhor, é mais fácil. Foi isso que Gramsci entendeu quando ele viu que as armas não tinham mudado o mundo, né? O comunismo na Rússia tinha matado milhares e milhares de pessoas, o saldo da destruição do comunismo no mundo é terrível, né? E justamente ele não conseguindo ver o comunismo vencer no mundo, sendo considerado uma barbárie, então maquiavelicamente, vamos dizer assim, ele querendo chegar no fim, ele não se importou com o meio, disse, então vamos destruir a cultura, porque a gente infiltrando-se na cultura, a cultura pode exatamente, pelo menos, projetar uma falsificação na cabeça das pessoas de que isso seria possível. Isso, obviamente, não está no escrito dele, nós estamos interpretando já o que ele quis na realidade implementar através dessa ditadura do relativismo, né? Ditadura ou relativismo cultural, que a gente hoje chama de marxismo cultural, porque praticamente são sinônimos de efeito e ideologias, né? Foi mais ou menos isso que ele quis implementar. E esses homens que detêm essa grande soma de capital, que querem manipular, vamos dizer, os sistemas, né, Padre Cristiano, eles levam a uma vida totalmente anticristã. Interessante. Eu comecei falando e acabei não indo. Me perdoem porque eu faço uma digressão muito grande. Mas realmente, como é que uma pessoa pode se utilizar do capitalismo para justamente destruir? Aqui há um defeito, né, como eu havia falado, há um defeito no capitalismo, por si só, e por isso a doutrina social da igreja também não pode defender o capitalismo como tal, o capitalismo selvagem, mas a liberdade, a força de trabalho, a produção com as suas próprias mãos, isso o nosso Senhor fez, né?
São José, pai de Jesus, trabalhava, quer dizer, o trabalho, a dignidade, o Dignifica sustento, o homem, dignifica o homem. É uma forma, inclusive, de santificar a sua própria vida, se você realmente usa esse trabalho para o bem. Agora, veja que esses homens metacapitalistas, como o próprio termo já diz, eles estão para além do capitalismo. Eles pensam a forma de produção e consumo, aquilo que tu dizias, nessa ditadura do consumo. Consumir errado de forma alguma, nós sempre vamos consumir. O problema é utilizar este consumo para implementar ideologias nefastas e maldosas. Então vamos lá, um exemplo. O consumidor que realiza um ato de uma compra numa loja, por exemplo, de roupas, ele é diferente quando ele é solteiro e ele é casado. Sim. O solteiro ele tem um mecanismo de pensamento diferente do casado, porque ele está numa vida de solteiro, ele pensa na sua subsistência. Perfeito. Uma pessoa casada, ele precisa pensar num coletivo de família, a sua esposa, os seus filhos que devem ser numerosos. Atenção, isso porque a doutrina da igreja é contra os métodos anticoncepcionais, justamente por isso. Quando você tem uma ideologia que força a família a não ter filhos, você tem que ter poucos filhos. Você tem que até abortar o filho se ele vier desejado. Sim. Então, você vai diminuir, na verdade, a sua forma de pensar, vai restringir a sua forma de pensar ou amar da maneira mais ampla para viver um amor mais egoísta. Então, tu entendes agora por que uma agenda globalista força Hollywood a produzir filmes onde os solteiros que têm uma vida sem família, que são felizes, etc. Ou esse relacionamento também entre pessoas do mesmo sexo. Pessoas do mesmo sexo. Vão consumir muito mais e vão consumir da forma que eles vão determinar. Então, como é que um aplicador da Bolsa de Valores, como Jorge Soros, ou fundações, porque já é falecidos os Rockefellers originais, Ford também. Exato, a Fundação Ford também, como é que eles ganham dinheiro com isso? Eles ganham justamente colocando uma cultura de um consumismo exagerado. E eles sabendo aonde investir, então eles vão exatamente colocar o seu dinheiro naquelas ações ali. Então você vai ter ações não só diretamente em empresas que matam, como Planned Parenthood e outras, né? A empresa de Planned Parenthood é uma empresa abortista, é uma indústria do mal, do aborto. Você pode comprar ações porque ela tem capital aberto nas bolsas de valores. E quem compra isso aí tá... Você pode investir diretamente, mas você pode investir indiretamente na morte. Como? Por exemplo, comprando na indústria farmacêutica de anticonceptivos. A pílula, por exemplo. Por que a igreja proíbe o uso da pílula? Porque a pílula, que os médicos e muitos ideólogos não querem dizer, é abortiva. É abortiva, mata milhares de crianças. Tem vários documentários sobre isso, né? O aborto silencioso e outros tantos aí que você pode, num simples Google, aí descobrir. Então, aqui está a ação dessa gente. Jorge Soros, essa cúpula que o senhor colocava, sim, e outros, eles ficam muito milionários, porque o volume de dinheiros que eles investem nessas indústrias que vão lucrar é imenso. Comparado a qualquer outra pessoa, né? É imenso. Eles são multimilionários, bilionários, né? E eles conseguem, inclusive, manipular bolsas de valores inteiras. Então, aqui está o porquê eles querem esta ditadura do pensamento, porque assim eles conseguem aumentar o poder deles. Eu estava vendo esses dias, eu não me lembro agora quem era o autor, mas como eu estou assistindo muitos vídeos aí sobre a história, e a vida da Idade Média, por exemplo, as pessoas viviam com o essencial na Idade Média, né? Interessante isso aí. Pelos estudos que fizeram, a carga horária de trabalho na Idade Média era 6 horas. 6 horas de trabalho, e havia a vida familiar muito acentuada. A parte religiosa, as festas religiosas, elas eram vividas de maneira extraordinária. Então isso que os filmes mostram, os professores universitários mostram da Idade Média, é um grande equívoco e pode ser até uma espécie de uma mentira programada, né, para dizer que hoje é que está valendo. E nós estamos nos tornando escravos de um pensamento, pessoal, porque qual é o objetivo
desse vídeo. Talvez vocês estejam estranhando, dois padres falando em questões de estruturas sociais, mas nós, pela nossa missão, nós temos a obrigação de tirar as pessoas do erro. E talvez essa pequena palestra, essa pequena colocação, né, que o espanhol chama de charla, essa pequena charla nossa, vai abrir um horizonte para que você possa pesquisar mais, estudar mais e ver que o Evangelho, a proposta evangélica de fraternidade e solidariedade não coincide com essa estrutura de mundo que nós estamos vivendo. Temos países aí, né, Padre Cristiano, como França e tal, que já não nascem mais pessoas, a taxa de mortalidade é maior que a taxa de natalidade, né, e ninguém fala nisso, né? Então nós precisamos urgentemente reverter essa história, vivendo o nosso santo batismo como cristãos, assumindo a nossa vocação. Aqueles que assumem ministério sacerdotal sejam bons sacerdotes, vivam a sua vida sacerdotal. Quem assume a maternidade ou a paternidade, que seja um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom estudante, porque hoje nós precisamos, eu acho, Padre Cristiano, de uma formação paralela. Não dá mais para ficar com essas baboseiras que são ensinadas nas universidades. Inclusive os nossos jovens cristãos católicos, eles devem receber uma informação, Padre Cristiano, maior do que a desinformação que eles vão receber na universidade. Perfeito. Para estarem com o antídoto, né, desse mal, porque muitos jovens aí de movimentos, de repente, vão para a universidade. Ah, eu não acredito nisso, não acredito mais naquilo. Claro, você não está preparado, não pesquisou com esse aspecto histórico que o Padre Cristiano falou, sociológico e tal, que é muito importante. Bom, eu vou fazer o meu resumo, depois passo para o Padre Cristiano e a gente dá a bênção para os nossos pessoas que estão nos acompanhando através dessa mídia, né? Então eu vou repetir como é que é a estrutura dessa pirâmide, né? Na realidade, quem comanda tudo é Lúcifer, é Satanás. Quem está no comando de tudo, quem inspira esses homens é Satanás, né? Aí nós temos a ditadura comercial, que é essa manipulação da parte de compra e venda, bolsa de valores, essas indústrias todas que estão a serviço da morte e não da vida. E eles se servem de uma ditadura do relativismo, que é a segunda etapa, porque o relativismo você não tem nenhum valor, né? Você se torna um analfabeto funcional de um sistema, né? E finalmente a ditadura da contracultura, onde o jovem não sabe sua origem, não sabe seu destino, não sabe para o que ele existe, a questão da droga e assim por diante. Né? Perfeito. E é verdade. Eu faria minha última consideração, se o senhor me permite, fazer uma citação de uma homilia do Papa Bento XVI, o cardeal Ratzinger, né? Também conhecido como teólogo Ratzinger, né? Sim. E esta realmente é uma homilia que ele falou, que ele cunhou uma expressão que agora nós estamos usando aqui, e pela inteligência, capacidade e envergadura deste homem, nós ainda iremos estudar ele por muitos anos. Tempo. Ele foi um profeta, e por isso ele é tão odiado e perseguido, Padre Gilberto. Claro. Porque ele furou o sistema. Assim como outras pessoas, aqui no Brasil nós temos sacerdotes santos, filósofos, pessoas que estão furando esta hegemonia, esta ditadura, como nós estamos falando, a única forma de dizer as coisas, agora é uma ditadura, só que está no pensamento, está na televisão que você liga, às vezes está na televisão, às vezes não, está na rádio que está tocando uma música, no jornalismo, no jornal que você vai ler, ele está em todas as partes dessa ditadura, e que graças a essa expressão ditadura do relativismo, que o Papa Bento XVI nos chamou a atenção, nós podemos acordar para uma nova vida. E nós vivemos isso. O senhor tem um testemunho muito bonito, eu também tenho algo parecido, porque nós fomos formados também por esta ditadura, que introduziu uma fumaça demoníaca dentro da Santa Igreja de Cristo. Sim. E hoje a igreja está fracionada, está quebrada, né? Mas não por causa de que ela é uma igreja anciã, porque a
A velhice não é uma coisa terrível, é maravilhoso, é sabedoria. A igreja é sábia, ela é uma bela anciã. Mas não é por isso, ela está fracionada porque os seus filhos não deixaram a sua mãe dizer a verdade para eles. Então houve uma traição de alguns filhos da igreja, de alguns filhos, e que tiveram oportunidade, alguns deles, de voltarem atrás e não voltaram. Não só Lutero foi um dos, né? Mas muitos outros filhos da igreja. Então eu vou só ler esta frase para encerrar, dizendo o seguinte, olha. Quantos ventos da doutrina conhecemos nestas últimas décadas? Quantas correntes ideológicas? Quantas modas de pensamento? A pequena barca do pensamento de muitos cristãos, com frequência, fica agitada pelas ondas, levadas de um extremo a outro, do marxismo ao liberalismo, até o libertinismo, do coletivismo ao individualismo radical, do ateísmo a um vago misticismo religioso, do agnosticismo ao sincretismo, e por aí vai. A cada dia nascem novas seitas, e se realiza o que diz São Paulo sobre o engano dos homens, sobre a astúcia que tende a induzir no erro, lá de Efésios capítulo 4, 14. Ter uma fé clara, segundo o credo da igreja, é etiquetado com frequência como fundamentalismo. Enquanto que o relativismo, ou seja, o deixar-se levar, guiados por qualquer vento da doutrina, parece ser a única atitude que está na moda. Mas vai se construindo uma ditadura do relativismo que não reconhece nada como definitivo e que só deixa como última medida o próprio eu e as suas vontades. E aqui está um resumo, Papa Bento é muito preciso, porque no fundo de todo esse relativismo, dessas ditaduras, Padre Geriborno, que o senhor colocou, expressões de ditaduras, sejam elas políticas ou não, está o egoísmo humano, está esse orgulho e essa autossuficiência que nós já vimos lá no Gênesis acontecer. Então não há nada de novo no céu, embaixo do sol, né? Como já diria a Sagrada Escritura. Então o que nós vemos é mais uma refiguração, mais uma roupagem da oferta do demônio, do anjo do mal. Que quer destruir a igreja, que quer produzir, se não diretamente, vamos indiretamente conseguir minar a fé